quero te falar como juíza. Um homem é traficante de drogas, e ele fica rico traficando drogas, e ele compra imóveis, ele faz lavagem de dinheiro. E ele compra muitos imóveis na cidade para lavar o dinheiro da droga. E ele tem 2 filhos, são 2 filhos crentes. E esses meninos odeiam o tráfico de drogas, esses meninos vivem querendo que o pai largue o tráfico de drogas, não aprovam, não apoiam, não pactuam, mas o pai resolve seguir o seu caminho de trevas. E um dia esse pai morre, traficante de drogas, morre cedo, e deixa todo esse patrimônio para esses 2 rapazes. E esses rapazes são herdeiros desse patrimônio. Mas, pastora, eles não venderam um papelote de maconha e nem um saquinho de cocaína? Mas eles são filhos. Eles são herdeiros porque são filhos. O direito de herança decorre da identidade de filhos. Eu falei para você no dia que eu falei de paternidade que os que se reconhecem como filhos de Deus sabem que têm uma herança em Deus. Lembra do irmão do filho pródigo? Ele chega para o pai e fala: eu te sirvo há tantos anos, o senhor nunca me deu nenhum cabrito. Ele não se sente filho, ele não se sente herdeiro, porque herdeiro é o filho, só filho que herda. No mundo espiritual, nós temos uma herança espiritual. Nós temos um DNA de carne que nos dá a aparência física dos nossos pais. Nós temos um DNA de alma. Tem um DNA de alma também. Por exemplo, numa família, todos são músicos. Herda o dom musical. Eu conheço família que o pai e a mãe são pessoas com dons musicais e todos os filhos têm, todos herdaram. E a música é na alma. Os dons, os talentos são na alma. E existe um DNA espiritual. Existe uma herança espiritual. Esses meninos não venderam droga, mas eles são herdeiros. Por que são herdeiros, pastora? Porque são filhos. Mas eles não querem essa herança. Eles sabem que essa herança das drogas está manchada pelo sangue. E eles não querem, não vão pegar essa herança. Mas o fato deles não quererem, deles serem completamente contrários à constituição dessa herança, eles continuam sendo herdeiros. A vontade deles era que essa herança não existisse, mas ela existe e eles são herdeiros. Mas eles não vão pegar. Mas a herança não acaba, porque eles não vão pegar. Pastora, se eles nunca forem em juízo, dar entrada no inventário para pegar essa herança, a herança vai acabar? Não. A herança vai continuar a existir. E aí? Aí o filho dele pode pegar. Porque o direito de herança é sucessório, passa de pais para filhos. Os netos podem pegar. A herança está lá. Uma hora alguém vai tomar posse dela. Mas e como que ele faz para essa herança acabar, para desaparecer, para ninguém na família ficar com esse dinheiro marcado pelo sangue? Alguém na família precisa tomar uma atitude. Em juízo, qual é a atitude? Primeiro, comprovar a existência da herança. Juntar documentos em juízo, comprovante dos imóveis, registro de imóvel, escritura, reconhecer a herança, reconhecer a legitimidade de herdeiro. Foi meu pai que morreu, está aqui minha certidão de nascimento, está aqui a certidão de óbito dele, está aqui minha certidão de nascimento, eu sou filho dele, portanto sou herdeiro. Reconhece a herança, reconhece a legitimidade, o parentesco. E aí, por terceiro, renuncia ao direito de herança. E essa renúncia tem que ser expressa. Tem que declarar que renuncia ao direito de ser herdeiro e abre mão dessa herança. Aí ela vai desaparecer. Em alguns lugares,
os juízes determinam que ela vai para os cofres públicos, outros lugares que vai para a instituição de caridade, enfim, a herança acaba aí. Mas se não houver renúncia, pastora, expressa, não desaparece a herança. No mundo espiritual é a mesma coisa, igreja. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Eu preciso reconhecer a herança. Daniel fez isso, confessou. Daniel era santo, mas ele estava num cativeiro, e ele entendeu que esse cativeiro era resultante do pecado dos pais. Então ele chega diante de Deus e diz: reconheço o pecado dos meus pais, reconhece a herança. Eu e a casa do meu pai, eu sou filho, eu estou nesse negócio também. Tem parte que é minha como herança. Quando você confessa a herança, você abre, a família abriu uma janela, você fecha essa janela pela confissão. Aí você pode desligar-se dela. Pode ordenar que no mundo espiritual ela se rompa. Mas, pastora, eu já fiz quebra de maldição. Várias reuniões de quebra de maldição. Eu quero dizer uma coisa para você: você não quebra maldição, é a maldição que te quebra. Não existe quebra de maldição na Bíblia, procura para ver se você acha. Existe confissão de pecados geracionais. Eu falei que no livro de Levítico fala de bênçãos e de maldições. Levítico 26, a partir do versículo 3, fala das bênçãos. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei chuva a seu tempo, a terra dará colheita, a árvore do campo dará fruto, e aí vem, darei paz na terra, eu vou perseguir o seu inimigo, eu vou olhar para você, vou te fazer frutificar. Olha o versículo 10, que beleza. Comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, tirareis a velha para pôr lugar a nova. Eu uso isso da minha vida. Eu falo: Deus, eu vou tirar as roupas velhas tudo do armário, para o Senhor me dar as novas, porque o Senhor tem promessa de bênção para mim. Não guarda roupa velha não, igreja. Tem milhares de pessoas precisando nessa nação. A promessa de bênção é para você ganhar nova, tem que tirar a velha do lugar. Mas, enfim, está aqui a relação de bênçãos. A partir do versículo 14, as maldições. Mas se não me ouvides, não cumprides todos esses mandamentos, rejeitais os meus estatutos, a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo os mandamentos, invalidando a minha aliança, então eu vos farei isso. Porei sobre vós o terror, é o medo, a tísica, febre ardente, e aí vai. Porei minha face contra vós. Você vai plantar, não vai colher? Depois você lê. A partir do 3, a bênção, a partir do 14, a maldição. Aí, o que eu quero chamar a sua atenção é que depois que Deus fala de todas as maldições, versículo 40, ele diz: então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, com as transgressões que transgrediram contra mim, que andaram eles contrariamente para comigo. Eu também fui contrário a eles, os fiz entrar na terra dos seus inimigos, e então, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaac, com Abraão, e da terra me lembrarei. Espera aí, o que Deus está dizendo aqui? No final das maldições, você tem que orar e quebrar a maldição, eu quebro. Não. Aqui está escrito: se você confessar a iniquidade sua e a dos seus pais, que andaram contrariamente comigo, com a minha palavra, reconhecerem que o que está acontecendo é fruto da minha justiça, porque andaram contrariamente comigo. Se vocês fizerem isso, a coisa vai mudar. É o que está escrito aqui. Então, Daniel, quando leu essas coisas, ele entendeu que para mudar a história do cativeiro dele, ele precisava reconhecer que o cativeiro era justo. Reconhecer que Deus estava pesando a mão por justiça. Porque os seus pais, avós, bisavós,
foram contrários a tudo que Deus comandou, e por causa disso gerações estavam sofrendo agora. Tem um texto bíblico que eu li para os pastores lá dentro do gabinete. Deus fala em Jeremias 16. Vou te dar certinho o endereço. Você vê que eu sou mato-grossense do sul mesmo. Tem hora eu falo certinho. Vou dar certinho o endereço. O Otto fala, tem hora você fala porta. Sou mato-grossense. Jeremias, capítulo 16. Deus fala que vai acabar com alegria, vai acabar com a bênção, com o gozo, vai acabar com a voz de noiva, a voz de noiva. A partir do versículo 9. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de esposo, a voz de esposa. E será que quando anunciardes a este povo todas essas palavras, e eles te disserem, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo esse mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás, porque os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram, e se inclinaram perante eles, e me deixaram, e a minha lei não guardaram. Deus está falando, profeta, vai e anuncia para o povo que a minha mão vai pesar. Quando você anunciar que a minha mão vai pesar, o povo vai falar, mas o que nós fizemos? O que Deus está bravo? O que nós fizemos? E aí você vai responder para o povo, porque os seus pais me deixaram. E os seus pais se foram atrás de ídolos sem nenhum proveito. Não olharam para mim, não observaram minha lei, e por isso vocês estão sofrendo agora as consequências espirituais. Eu vou te mostrar um texto do Novo Testamento, depois eu vou te contar algumas histórias. Porque as pessoas falam, pastora, a senhora só mostra texto do Velho Testamento, depois que Jesus veio, é tempo da graça. No tempo da graça, não tem mais isso. No tempo da graça, ninguém paga pelo que os pais fizeram. Mas eu quero te mostrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Você conhece a história. Tinha um rapaz que ficava possesso, ora jogava no fogo, ora jogava na água, era lunático, rilhava os dentes. Chamaram Jesus para libertar esse moço. Versículo 17 de Marcos 9. E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça, ou ele espuma, ringe os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, não puderam. E Jesus respondeu-lhes, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, o espírito o agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? E o pai do menino respondeu, desde a infância. Espera aí. Então tem um homem que está possesso, o demônio faz um arraso na vida dele, é tão duro de expulsar esse demônio que os discípulos não conseguiram. Chama Jesus, Jesus chega, a hora que Jesus chega, o demônio manifesta. E aí, Jesus pergunta para o pai do menino, há quanto tempo esse homem fica possesso? E o pai do menino responde, do moço responde, desde a infância. Desde a infância. Você sabe o que é infância? Para o judeu ou para o hebreu, é a mesma coisa que para nós, é de 0 a 6 anos. Infância é um tempo de inocência. Infância é um tempo que o pecado não é imputado a ninguém. Uma criança não tem pecado. Infância é o tempo em que a criança não tem responsabilidade pelo seu pecado. E por que uma criança fica possessa? Porque é consequência espiritual
dos pecados dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Eu quero mostrar outra coisa para você no Novo Testamento. Mateus 23, Jesus está exortando os fariseus, os escribas. Jesus não tinha problema com o diabo. Toda vez que o diabo chegava diante dele, falava: bem sei quem és, o santo de Deus. Mas ele tinha problema com os fariseus. Os fariseus é o religioso, que é cheio de conhecimento e não tem nada do Espírito Santo de Deus. Portanto, não discerne espiritualmente o Filho de Deus. E esses homens estão sendo exortados por Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus. Por exemplo, versículo 14, ai de vós, versículo 15, ai de vós, versículo 16, ai de vós, e ai de vós, 25, ai de vós. Versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mas não é isso que Jesus está falando só, porque no versículo seguinte ele fala: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Diga hipocrisia e também iniquidade. Jesus falou: vocês são assim. Vocês estão parecendo um sepulcro pintadinho de branco. Por fora, cheio de razões. Por dentro, vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aí Jesus não precisa explicar o que é hipocrisia, porque todo mundo sabia. Ai de vós, 29, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no dia dos nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices deles para derramar o sangue dos profetas. Ou seja, nossos pais mataram os profetas, e se nós fôssemos adultos, não fôssemos criança, nós não teríamos ajudado eles a matarem os profetas. Versículo 31. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Agora escuta o que vai acontecer depois. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raças de víbora, como escaparei da condenação do inferno. Eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a um deles matareis, crucificareis, outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo, derramado sobre a face da terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Espera aí, agora deu nó na cabeça. Jesus está dizendo para os homens que estavam vivos, andando com ele na terra, no ano 2000, atrás, 2000 anos atrás. 2030, todo mundo adulto. Jesus está falando assim: vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. E fala para eles: sabe qual é a iniquidade? Vocês falam que os seus pais mataram os profetas. Falam que vocês não ajudaram. Mas vocês estão dando testemunho que são filhos deles. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão fazer igualzinho eles. Vai repetir a maldade deles em vocês. Vocês vão matar também. Vou mandar profeta, vou mandar sábio, e você vai matar todo mundo. Sabe por quê? Para que sobre vocês caia todo o sangue justo derramado sobre a face da terra. Desde o sangue do justo Abel, está escrito aqui. Abel é irmão de Caim. Desde o sangue de Abel
até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Quando foi que morreu Zacarias? 400 anos antes da vinda de Jesus à terra. Jesus está dizendo para aqueles homens contemporâneos dele: vocês são filhos dos que mataram os profetas, vocês vão matar também. E sabe o que vai acontecer? Todo o sangue derramado, desde Abel até agora, vai cair sobre vocês. Mas como que sangue de 2000 anos pode cair sobre uma geração? Não são só 4, pastora? Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? Se ninguém, em 4 gerações, reconhecer a iniquidade e confessar os pecados, sabe o que acaba acontecendo? A prática do pecado vem de novo. E naquela família, alguém começa a fazer a mesma coisa que foi feito pelos antepassados. E aí, sabe o que acontece? Começa a contar mais 4. E se ninguém nessas 4 se converte e confessa, porque o único jeito de fechar essa janela espiritual é confissão e arrependimento, reconhecer a iniquidade dos pais, reconhecer o erro, reconhecer o pecado deles. Se ninguém faz isso e fecha essa janela, sabe o que acontece? Vai cometer o mesmo pecado. E de novo começa mais 4 gerações. E mais 4, e mais 4. E desde o sangue do justo Abel até esse dia, ninguém tinha chegado diante de Deus e se arrependido pelo derramamento de sangue. Reconhecido que Deus é justo, e estava punindo a humanidade na justa medida, por causa do derramamento de sangue. Essa história de derramamento de sangue, queridos, eu falei de aborto aqui, aquele primeiro dia, en passant. Essa história de derramamento de sangue é tão séria, que eu quero mostrar uma coisa para vocês na Bíblia. Depois eu vou contar histórias. Deuteronômio 22:8. Deuteronômio 22:8. Está falando de construção, prédio. Construção de tijolos. Quando edificares uma casa nova, falhas um parapeito no terraço. Quando edificar uma casa nova, falhar no terraço um parapeito. Está ali. Para que não traga sobre essa casa culpa de sangue pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Quando você construir uma casa nova, que tem um terraço, nesse terraço você faz um parapeito, para que não tenha um acidente e uma pessoa não caia de lá. E essa casa, essa construção, fica marcada pelo sangue inocente. Está escrito aqui na Bíblia. Igreja, presta atenção. Vou te ensinar um conceito jurídico. Culpa de sangue. Crime culposo é diferente de crime doloso. No crime culposo, a vontade de ter o resultado não aconteceu. Acontece um resultado por causa de imprudência, negligência ou imperícia. Aqui foi a negligência de fazer o parapeito. Eu premedito, eu planejo e eu executo todos os atos para ter o fim que eu planejei. No crime doloso, a pena é pior. No crime culposo, a pena é mais branda. E aqui seria um crime culposo. Eu não quero matar, eu construo uma casa, a criança cai, e mesmo assim o sangue inocente dela marca aquela casa. Aqui está falando de construção. A construção fica marcada pelo sangue inocente derramado. Agora imagine você, espiritualmente, quando eu quero derramar o sangue, quero matar, e esse sangue inocente marca a casa chamada família. Fica marcada pelo derramamento de sangue. Imagina então se é um aborto. O corpo da mulher fica marcado pelo sangue inocente derramado.
Vou te contar uma história. Sabe como que eu comecei a entender que tinha mais coisas do que eu sabia no mundo espiritual e que tinha respostas que Deus podia me dar? O pastor Otto, meu marido, esse homem de Deus, nasceu num lar cristão. A mãe do pastor Otto tinha 30 anos de crente quando ele nasceu. Não era crente nova, era crente madura. O pastor Otto tem irmã que foi missionária da Junta de Missões Nacionais por 30 anos. Todo mundo na família dele foi criado no Evangelho. Padrão de Deus para criar os filhos. E eu entrei nessa família pela misericórdia de Deus. E eu observei, num determinado momento da nossa vida, quando eu comecei a entender o mundo espiritual, que na família do Otto havia uma morte prematura dos meninos, primogênitos. Todos os primeiros filhos homens morreram prematuramente. O primeiro filho homem da minha sogra morreu com 2 aninhos de idade. O primeiro filho homem da filha mais velha morreu com 22. O primeiro filho homem do outro filho morreu com 18. E foi até chegar em nós. Nós tivemos um bebê que nasceu com 4,2 kg e 12 horas depois estava morto e ninguém sabia explicar porque morreu. Você escuta as pessoas da igreja, porque todo mundo crente, você escuta as pessoas da igreja falarem assim: é prova de Deus, ou é vontade de Deus, é a forma de te consolar. Mas eu comecei a olhar para esse Deus que eu conheço, e olhar para a palavra desse Deus que eu conheço, e ele zela pelo cumprimento da palavra dele. E na palavra dele está escrito que o justo vai morrer velho. A Bíblia diz que o justo, no livro de Jó, por exemplo, o justo será recolhido como um feixe de trigo maduro no tempo certo, em robusta velhice. Sabe o que é robusta velhice? Velhice saudável. Ou, no livro de Salmos, está escrito que o justo toma nos braços os filhos e os filhos dos filhos. Filho dos filhos é neto. Ou no Salmo 92, parte final, está escrito que o justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice ainda vai dar fruto, para anunciar que o Senhor é reto. Então, esse negócio de enterrar filho, tem alguma coisa errada. Não é vontade de Deus, não é prova de Deus. E como aceitar que Deus vai me dar um filho no ventre? Vai fazer esse filho chegar aos 9 meses? Vai permitir que essa criança nasça robusta, que eu tome nos braços, que eu dê mamar para ela, para matar ela 12 horas depois? Não, isso não combina com o caráter de Deus. Não combina. Tem alguma coisa errada aí. O rapaz de 22 anos, filho da irmã mais velha do Otto, um menino crente, um menino que casou sem experiências sexuais antes do casamento, casou jovem, com 22 anos ele tinha um filhinho de 2 anos de idade. Um acidente numa ponte, um acidente na cabeceira de uma ponte, cheio de gente dentro da Kombi, só ele morreu. Todo mundo ficou vivo e ileso. O outro sobrinho do Otto, que morreu com 18 anos, nasceu na roça. 5 aninhos ele já estava em cima do trator com o pai dele. Menino adolescente já estava fazendo aragem de terra. Com 18 anos o trator vira e esmaga ele embaixo do trator. Espera aí, tem alguma coisa errada nisso? Falei, não, tem alguma coisa errada. Tem mais do que a gente sabe no mundo espiritual. E aí eu fui fazer o que eu chamo de mapeamento. Procurar saber a história da família. Porque a minha sogra se converteu com 15 anos. Quando o pastor Otto nasceu, ela tinha 45, tinha 30 anos de convertida. Mas ela é a primeira convertida da família. E antes dela? Antes dela aconteceu tudo de ruim nessa família. Antes dela teve um avô dela que tinha escravos e derramava sangue. Como você conhece as histórias da escravidão.
Quando nós entendemos isso, entendemos que não bastava a conversão dela. Entendemos que na cruz não é automático. Você ganha a sua salvação na hora em que você entrega a sua vida para Jesus. Mas a mudança de bênção e maldição precisa confessar os pecados geracionais. Confessar que Deus é justo, o Senhor foi justo. Porque o sangue inocente que foi derramado na escravidão, esse sangue clamou diante do Senhor e o Senhor acabou permitindo a morte dos nossos filhos. Nós reconhecemos que o Senhor é justo. Reconhecemos que o mal foi feito por eles. Mas agora, Senhor, chegamos diante do Senhor e confessamos o pecado. E renunciamos a essa herança. Ordenamos que esses espíritos de morte que vieram por causa dessa herança saiam da nossa vida e das gerações futuras, pelo poder que é no nome de Jesus. E aí parou de morrer primogênito na família. Um dia, eu fui ministrar nos Estados Unidos, em Orlando. Peguei um avião no Brasil de manhã, cheguei de tarde lá, viajei o dia inteiro, fui direto para a igreja. Não deu tempo de ir em casa nem para tomar banho antes de ir para o culto. Terminou o culto, eu estava morta de cansada. Fui dormir na casa dos pastores. Não conheci os pastores, a agenda foi feita por telefone, não sabia da vida deles, não sabia de nada. Não tinha a menor possibilidade de eu sonhar um sonho de família deles, porque eu não sabia de nada. E eu tive um sonho naquela noite, quase amanhecendo o dia. Eu sonhei que eu estava numa casa de fazenda e tinha uma família muito numerosa dentro daquela casa de fazenda que não era minha família, que eu não conhecia. É como se eu fosse uma estranha naquele lugar. Aí eu passava a casa de fazenda, nos fundos da casa de fazenda tinha um galpão, um barracão. E lá tinham homens mal encarados, armados. E também eu passava por aquele segundo galpão e eu chegava num terreno que era uma subida até chegar numa parte plana. E naquela parte plana tinha muitos cadáveres. Parecia esses filmes de guerra civil, criança, velho, tudo morto em cima da terra. E eu acordei. Quando eu acordei, fiz minha higiene, fui para a cozinha. A irmãzinha, pastora, estava acordada, preparando o café. E eu falei, irmã, eu tive um sonho. E eu vou te contar o sonho, porque eu acho que Deus está falando sobre a tua casa. E contei o sonho, e à medida que eu fui contando, a mulher foi ficando branca, sentou, largou tudo que estava fazendo. E ela disse para mim assim, pastora, a senhora não tem noção como Deus falou com a senhora. A senhora não tem noção do tamanho da revelação que a senhora teve. Ela falou, essa história que a senhora sonhou com ela, ninguém sabe, só eu que sei. Essa história é o seguinte, meu pai foi um homem muito rico em Goiás, lá no Brasil, no estado de Goiás, muito rico. Meu pai tinha muito dinheiro e meu pai era um abençoador de igrejas. Ajudava a construir igreja, ajudava pastores financeiramente, ajudava missionários. De repente, pastora, meu pai adoeceu. Ele definhou de um mês para o outro. Ninguém descobriu o que ele tinha. Morreu. Meu pai morreu, minha mãe adoeceu também. E a minha mãe estava no leito de morte. Ela mandou me chamar. Somos 5 irmãs. Éramos 5 irmãs, eu a mais velha. E a minha mãe disse para mim o seguinte, filha, eu vou te contar um segredo. Eu não vou levar esse segredo para o túmulo. Você faz desse segredo o que você quiser. Se você quiser, conta para suas irmãs. Se você não quiser, guarda com você. Mas eu estou morrendo. Eu sei que não demoro. E eu vou abrir o meu coração e te falar a verdade. Sabe como que seu pai enriqueceu? Sabe de onde que vieram todas essas fazendas que seu pai tem? Seu pai não tinha nada. E ele descobriu que tinha poceiros em terras vizinhas. Ele contratou capanga para matar as pessoas. Aí morria os poceiros, ele regularizava a documentação da terra e vendia. E outro poceiro ali, outro capanga, mandava matar o poceiro, regularizava aquela terra e vendia. Quando ele juntava dinheiro de 2, 3 terrinhas, aí ele comprava uma terra grande para ele. Chegou num ponto, seu pai tinha capangas dentro de casa, viviam num galpão no fundo da fazenda. Eles eram remunerados por mês para ser matador para o seu pai.
Minha filha, seu pai mandou matar mais de 100 pessoas. Quando ela terminou de contar, eu falei, minha irmã, o Espírito Santo não é fofoqueiro. Se ele está nos dizendo isso, é porque ele quer fazer algo na sua casa. Agora, me fala uma coisa, eu preciso saber se o que eu tenho ensinado é verdade. Eu quero a comprovação disso. Você disse que são 5 irmãs. E você disse que seu pai deixou 5 fazendas. Ela disse, ele comprou 5 fazendas enormes. O projeto era comprar uma fazenda para cada filha. Eu falei, então seu pai morreu, deixou 5 filhas e 5 fazendas. Como é a vida de vocês? Vocês já têm filhos, ela já tinha filhos e netos. Como é a vida de vocês? Como é a história de vocês? Ela falou, pastora, das 5 irmãs, 3 já morreram prematuramente. Mortes horríveis, doença e acidente. Eu e a minha irmã que estamos vivas, estamos as 2 com câncer. E a geração futura, a outra, os filhos de vocês? Ela falou, pastora, é só desgraça. Acidente, morte, doença, acidente, morte, doença. Ela falou, o último acidente que teve, pastora, um sobrinho meu perdeu os 2 braços. E ali nós entendemos que Deus estava dando a ela a possibilidade de entender o que estava acontecendo na vida dela e orar e confessar a maldade dos pais. Senhor, eu reconheço que o dinheiro que a minha família adquiriu e que deixou de herança para os filhos foi maldito, teve preço de sangue. Eu reconheço que meu pai fez o que era mal diante do Senhor. Eu reconheço que a minha mãe, no silêncio dela, na omissão dela, ela concordou com meu pai. E eu reconheço que eles deixaram um legado de morte para nós. E por causa disso, reconhecemos que é justo o que tem acontecido na nossa casa. Todas as doenças, todas as mortes prematuras, todas as enfermidades são justas, porque o Senhor é um Deus justo. Agora, nós confessamos esse pecado dos nossos pais. E confessando esse pecado, Pai, nós renunciamos a essa herança maligna de derramamento de sangue sobre a nossa vida. Eu falei para ela, e o dinheiro? E o dinheiro? Ficou uma fazenda para cada filho. Pastora, nós não temos nada. Tudo foi embora. A senhora está vendo essa casa que nós estamos aqui? Nós estamos perdendo essa casa porque a gente não pode pagar a prestação dela. Minha filha está desempregada, por isso que ela está morando aqui comigo. Pastora, nossa vida é de miséria. Vamos confessar também. O dinheiro adquirido com preço de morte, dinheiro maldito, um dinheiro que marca o mundo espiritual, porque ele não tem uma origem de luz, ele tem uma origem de trevas. E aí oramos, Senhor, em nome de Jesus, reconhecemos que todo o dinheiro legado pelos nossos pais para nós, foram riquezas adquiridas com iniquidade, riquezas adquiridas pelo mal, riquezas adquiridas pelas trevas. Nós confessamos esse pecado, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor recolha essa herança maligna e limpe a nossa vida financeira a partir de hoje, nos permitindo ter prosperidade nessa terra. No mundo espiritual, igreja, a consequência espiritual, ela é do mesmo gênero do pecado praticado pelos antepassados. Vamos voltar para Davi. Davi fez o quê? Cometeu adultério e homicídio. Adultério, promiscuidade. O sexo fora da aliança do casamento. O sexo adúltero, promiscuidade. Qual foi a consequência espiritual? Promiscuidade. O irmão desejou a irmã, estuprou a irmã. Salomão, filho de Davi com Batseba, o homem mais promíscuo da Bíblia. Davi matou ou promoveu a morte de Urias. Derramamento de sangue. Qual a consequência? Derramamento de sangue. É o mesmo fruto plantado. O roubo, consequência, miséria, dificuldade financeira. Derramamento de sangue, consequência, doença, enfermidade, acidente. Hoje eu estava conversando no gabinete, no curto intervalo que nós tivemos, e um pastor compartilhou um histórico, feitiçaria na família.
eu comecei a observar atendendo pessoas que o ocultismo, a feitiçaria, umbanda, quimbanda, tudo que é banda, voodoo. E eu falava, Deus, por quê? Até que outro dia o Senhor me respondeu. É tão óbvio. Você sabe que quem faz pactos com as trevas oferece a cabeça para o santo. Qual é o seu santo de cabeça? Você pergunta no candomblé. No ritual, raspa a cabeça, derrama sangue da cabeça. Nos altares, bate a cabeça no altar quando vai fazer o ritual. Qual é a parte do corpo que é entregue para o diabo? A cabeça. Qual é a consequência espiritual? Doenças na mente, enfermidades na cabeça. O fruto colhido é igual ao fruto plantado. Eu estava em Vilhena, não é Viema, Mato Grosso, é Vilhena, Rondônia. Eu fui dar um seminário rápido numa igreja há anos. E quando eu cheguei, tinha uma mulher esperando. E essa mulher chegou para mim e disse, pastora, eu preciso falar com a senhora agora. Não dá, minha senhora, eu vou ministrar a palavra. O louvor já estava acontecendo. E a mulher insistiu e eu dei uma atenção para ela. E ela foi me confrontar. Ela foi me confrontar para dizer que Deus é injusto. Ela falava que Deus é esse que você serve, que está destruindo a vida do meu filho. Como assim, minha senhora? Ela falou, meu filho, pastora, nasceu no Evangelho. Meu filho é um menino que os primeiros passinhos dele foi ao altar. Ele tem 20 anos de idade. Pastora, sabe o que está acontecendo com meu filho? Meu filho está com câncer nos testículos. E nós estamos indo para Porto Velho. E lá o meu filho vai sofrer uma cirurgia mutilatória. Ele nem mais vai ser homem e nunca vai ser pai. E ele é filho único, pastora. Vão morrer as gerações futuras. Ela falou, e eu, pastora, criei o meu menino no Evangelho. E à medida que aquela mulher falava contra Deus e me confrontava, só vinha uma palavra na minha mente, aborto, aborto, aborto. Aí eu perguntei para aquela mulher, minha irmã, me responde uma pergunta, eu não vou poder te explicar, mas me responde, você já praticou aborto? A mulher quase deu um pulo. Pastora, eu não estou falando de mim, eu estou falando do meu filho. O filho é um menino santo. Toda a igreja sabe que ele é um menino santo. Meu filho não tem nada diante de Deus do que se envergonhar. Ele é um obreiro aprovado diante de Deus. E Deus está tocando nele, pastora. E eu perguntei segunda, terceira, ela não respondeu, não quis responder, e o louvor já estava acabando, eu já tinha que pregar, e eu disse, então tá, minha irmã. Então você vai para Porto Velho e teu filho faz a cirurgia. Aí ela entendeu que Deus tinha algo para dizer para ela ali. Ela parou, olhou para mim, ela falou, pastora, eu fiz 5 abortos antes de gerar esse filho. Rapidamente eu falei para aquela mulher, você gerou um filho no lugar onde você derramou o sangue de 5 filhos. E se um sangue derramado numa casa, um sangue inocente derramado numa casa, marca aquela casa pelo sangue, imagina o ventre de uma mulher, onde ela matou 5 filhos. Você instalou a morte no seu ventre. E você precisa se arrepender disso. Mas, pastor, eu era do mundo. Não importa. Princípios espirituais não mudam porque você era do mundo. E Deus me deu tanta graça, e o Espírito Santo deu tanta graça para aquela mulher que ela se arrependeu ali na hora. Nós oramos. E eu fui pregar, e a mulher foi para Porto Velho. Nesse DVD de Heranças Espirituais, eu conto essa história. E é a única história que eu falo, e eu não sei como isso terminou. Porque eu fui pregar e a mulher foi para Porto Velho. Muito bem, 5 anos depois dessa gravação, eu estou dando aula em Curitiba, num seminário para pastores e líderes. Levanto uma mulher lá daquele canto e vem andando até onde eu estou, fica aqui do meu lado. E eu não sabia se era alguém do evento vindo dando um aviso, vir informar alguma coisa. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, parei de falar.
que eu estava contando essa história. Aí ela falou, pastora, a senhora não está me conhecendo? Eu falei, não. Ela falou, eu sou aquela mulher. E sabe o que eu vim fazer aqui, pastora? Eu vim contar para a senhora o fim da história. Porque eu já escutei o DVD da senhora, a senhora fala que não sabe como a história terminou. A senhora quer saber o fim da história? Eu falei, quero. Ela falou, nós chegamos em Porto Velho, pastora. E o médico resolveu fazer um ultrassom antes da cirurgia, porque o câncer estava crescendo tão rapidamente que o médico queria ver o que mais tinha invadido para planejar a cirurgia. E quando ele fez o ultrassom, pastora, tinha encolhido. Um tumor que vinha crescendo, 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 tinha encolhido. E o médico falou, mas vamos fazer então outro ultrassom daqui 48 horas. E quando fez o outro, pastora, o tumor estava metade do que estava na segunda-feira. Pastora, na quarta vez que o médico fez o exame, o tumor estava completamente seco e murcho. E ela disse, e eu sei que foi porque eu confessei o meu pecado que mudou o quadro espiritual da vida do meu filho. E virou para aqueles pastores todos que estavam lá e disseram, o que vocês acham? É melhor guardar os pecados ou é melhor confessar os pecados? E quando terminou o curso aquele dia, não tinha um pastor que não queria confessar pecados. Sabe por quê, igreja? Porque quando nós falamos em maldições hereditárias, quando nós falamos em heranças espirituais, o nosso foco é sempre pais, avós, bisavós e tataravós. O que eles fizeram? Por isso que a minha vida está como está. Que bagaceira que foi. O que eu preciso confessar para romper herança? Eu estou salva, eu estou na igreja, mas não tenho vida abundante. Por que eu não tenho vida abundante? Tem alguma coisa na mão do cão. Vamos descobrir o que é. Mas eu quero te dizer que o mais importante, quando se trata de heranças espirituais, é você olhar para frente. O que é que você vai deixar para filhos, netos, bisnetos e tataranetos? Qual é o legado espiritual que você vai deixar? Porque o que nos influencia a herdar dos nossos pais é 30% do que está na mão do diabo para agir contra a nossa vida. Mais ou menos 30%. 70% é responsabilidade nossa, é pecado nosso. E o pecado nosso vai ser herança da outra geração. E para você ter bem a convicção do que eu estou dizendo, eu vou te contar outra história. Nós fomos procurados nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta, por um rapaz, um jovem pastor, que estava com perseguição espiritual na área da pedofilia. O que é perseguição espiritual? É uma tentação insuportável. Ele não quer pecar naquela área, mas ele não resiste, porque ele é o tempo todo tentado por Satanás para fazer. Uma tentação espiritual na área da pedofilia. E ele contou para nós, pastores, quando eu era adolescente é que começou a aparecer isso na minha vida. Eu comecei a me imaginar transando com criança. Aí eu cresci, fiquei moço, nunca toquei numa criança, mas tinha sonhos eróticos. Aí eu entrei para um seminário teológico, preparando para ser pastor, e lá no seminário começou a ficar pior a coisa. Eu tinha sonhos, eu tinha pensamentos. Aí eu procurei o reitor do seminário, e ele disse para mim assim, você precisa casar. Esse negócio é hormônio, é problema hormonal. Quando você casar, vai resolver. Pastor, eu comecei a namorar uma menina do seminário, me casei e não resolveu. Tem alguns detalhes que eu não vou te contar aqui. No Silk, quando tivermos com profundidade, eu te conto. Mas, enfim, não resolveu. Aí eu vim para os Estados Unidos pastorear. E eu, dentro da igreja, comecei a ser tentado na área da pedofilia. Eu olhava para as crianças da igreja e eu tinha desejo por elas.
Pastora, eu procurei o líder da minha denominação e falei para ele que isso era uma coisa que me incomodava demais. Confessei a minha tentação, nunca peguei numa criança. Pastora, ele disse para mim que ia me encaminhar para um psicólogo, que esse problema era psicológico. Me encaminhou para um psicólogo, não passou. Ele disse, pastora, hoje eu já tenho o pecado, não tenho só a tentação. Eu já toquei em todos os meus sobrinhos, filhos dos meus irmãos e da minha irmã. E eu não suporto mais a culpa, a acusação, eu não suporto mais a tentação, porque parece que cada criança que eu toco, mais eu desejo as crianças. Ele falou, eu chego no berçário da igreja e eu tenho desejo pelas crianças. E eu falei, Deus, o que é isso? Esse menino conta que isso começou, ele era um garoto ainda. É o menino que não tem responsabilidade pessoal ainda, agora já tem, porque já tocou nas crianças. Mas não tinha tocado até então. E da onde que vem isso? Aí nós fomos fazer um mapeamento espiritual. O histórico familiar. Sabe qual era o histórico familiar? A avó era prostituta. O pai foi criado no ambiente da prostituição e via a mãe ter clientes no quarto da prostituta. O menino tinha 6 anos, foi adotado por uma família cristã. Tiraram da prostituição aquela criança. Foi criado num lar evangélico, converteu-se, cresceu. Mas não ficou livre da promiscuidade que viu e da herança de ser filho de prostituta. Ele era um homem de Deus, pregava a palavra, tinha um rebanho, mas ele precisava de pornografia. Aí ele resolveu esse problema, ou essa tentação, criando um ambiente próprio para ele ver a pornografia. Na casa dele, foi construído um quarto de oração, um quarto onde fazia os sermões, onde ouvia as pregações, e ali nas noites de vigília, a família toda dormindo, ele via vídeos pornográficos. Naquele tempo não tinha internet, hoje não precisava nem ter vídeo. E ele via os vídeos pornográficos. E fez disso um hábito. E teve um filho, teve 2, teve 3, teve 4 homens e uma menina. E um dia ele está vendo vídeo pornográfico na madrugada, pensando que a família está toda dormindo, e o filho mais velho acorda, chama a atenção dele os ruídos que ele ouviu no quarto de oração, e ele vai e descobre, sem que o pai o veja, ele vê o pai. O pai está se masturbando na frente de uma televisão com vídeo pornográfico. E esse menino fica perplexo com a cena que viu, surpreso, porque o pai era um santo homem, mas, ao mesmo tempo, despertou nele a libido dele. Ele é pré-adolescente, ele fica excitado. E ele fica excitado e ele resolve fazer silêncio. Não conta para o pai que viu, não conta para a mãe que viu, não conta para ninguém que viu. E no dia que o pai fala que ia dormir na madrugada fazendo vigília, ele já sabe qual é a vigília e fica preparado para fazer vigília também. Dá um jeitinho de ir e ver, sem que o pai saiba, pelo lado de fora da janela, ele vê a vigília do pai. E um belo dia, passou 1 ano, 2, 3, 4. Um belo dia, esse menino já está lá com seus 14 anos. E a vigília do pai termina. E ele não terminou a dele. Ele está excitadíssimo. O pai já resolveu com a masturbação, já está guardando o vídeo. O pai fazia isso de vez em quando. O diabo alimentava nele esse desejo e ele fazia de vez em quando, depois guardava aquilo muito tempo. O pai já terminou, já acabou, ele não acabou, e ele entra em desespero, corre para o quarto e estupra o irmãozinho de 3 anos de idade. E quem é o pedófilo? É o irmãozinho de 3 anos de idade. Então vamos lá, ver se você entendeu essa cadeia. A avó era prostituta, o pai preso na pornografia, o filho também preso na pornografia e agora é o estuprador, e o menininho é o abusado sexualmente, que cresce
se torna pedófilo e agora está abusando dos sobrinhos. 4ª geração já sendo tocada. Aí eu digo a você, aquele videozinho pornográfico da internet não é inofensivo como você pensa. Nas mãos do diabo é uma ferramenta para tocar em você em 4 gerações. E quando falamos de herança, queridos, mais do que você olhar para os erros de pais, avós, bisavós e tataravós, é olhar para o seu próprio erro e confessar tudo isso diante de Deus. Confessar as heranças para mudar o quadro espiritual familiar e confessar o pecado pessoal e deixar para você começar a falar em bênçãos hereditárias e não mais em maldição hereditária. Em janeiro deste ano, nem está no DVD. Janeiro deste ano, nós íamos ministrar o Silk, ministramos o Silk lá em Tocantins. Depois de janeiro já teve em abril, na Semana Santa. Chega um casal de médicos. Um casal de médicos de Maceió. Chegaram um dia antes de começar o curso. Eles estavam desesperados. Por quê? Porque eles têm uma filhinha de 8 meses e a filhinha não come. Desde que nasceu, recusa alimento. Só está viva porque é filho de médico, e médico de dinheiro. Porque a criança só é alimentada por sonda intragástrica. Tem que enfiar sonda para enfiar comida no estômago da criança. Faz uma sedação, a criança fica meio que anestesiada, enfia uma sonda no estômago e põe alimento no estômago dela. Ou então, começa a tomar injeção de proteína, injeção de cálcio, vitaminas, ou soro. A criança não morreu porque é filha de médicos. Desde bebê, empurra o peito da mãe, morde o bico da mamadeira. Quando a avó falou, pastora, a gente vai pôr um iogurte na boquinha dela, ela trava os dentes. Trava os dentes, rilha os dentes como se estivesse com raiva. Pastora, a gente põe na mão dela um biscoitinho, para ver se ela se anima a pôr na boca. Sabe o que ela faz, pastora? Ela amassa o biscoito na mão, com raiva. Pastora, é diabólico o que acontece com essa criança. Os pais são médicos, têm dinheiro, fizeram um mapeamento cerebral da criança, para ver se tinha alguma área atrofiada no cérebro, que podia ser a área da fome. Nada, tudo normal. Tudo normal. São médicos, têm dinheiro, estão dentro de um hospital. A criança não morreu por causa disso. Agora, totalmente deficiente de tudo que é nutriente. Porque eles não conseguem enfiar uma sonda gástrica 4 vezes por dia numa criança. Vai matar a criança. Aí vai alimentar 1 vez por dia. Eles chegaram lá, pastora, tudo que a medicina pode fazer, nós fizemos. E agora que nós vimos o material da senhora, e a sogra deles nos ajuda nesses trabalhos, ele falou, pastora, nos ajude, porque nós queremos saber o que está acontecendo espiritualmente com essa criança. Vamos lá. A criança tem 8 meses de idade, nunca comeu. Ela foi enfiada de alimento, mas ela nunca comeu. A criança tem 8 meses de idade. Tem pecado uma criança de 8 meses de idade? Não. É inocente totalmente. A criança é vítima de alguma coisa. Ela não é culpada de nada. Então, eu não vou atender a criança. Vó, pega essa criança e vai lá para o quarto. Vai lá para o quarto do alojamento. Pai e mãe, vem cá, que nós precisamos conversar. E fomos conversar com o casal. Eles entenderam que o pecado deles estava destruindo a filhinha deles. Oramos, se arrependeram, verdadeiramente se arrependeram. Lá no quarto, a criança pediu comida para a avó, quando os pais estavam sendo libertos aqui. Tinha um iogurte em cima da mesa, a criança estendeu a mão e pediu o iogurte. Terminou o atendimento deles, já estava escuro, fomos todos para o refeitório, tinha uma sopa que tinha sido feita para nós,
A criança pediu a sopa, tomou um prato de sopa, a primeira vez que aquela criança comeu. No outro dia, no café da manhã, a criança comeu. A avó voltou em abril, foi janeiro, fevereiro, março, abril. 3 meses depois, ela voltou com a foto da criança. Queridas e queridos, só quem vê para poder entender o quanto esse mundo espiritual é terrível. É outra criança, é outro bebê. Aquela criança primeira parece um bebê da África. Essa criança é uma criança robusta, brincando. Está fazendo natação, bochechinha cor-de-rosa. Aquela criança ia morrer, sabe por quê? Porque aqueles pais tinham pecados não confessados. Só por isso. Porque aqueles pais tinham pecados não confessados. A única forma, queridos, de tirar das mãos de Satanás a legalidade para agir na nossa vida é abrir a boca e trazer para a luz aquilo que está nas trevas. Pastor, eu já confessei para Deus. A Bíblia fala em Provérbios 28. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Acho que é 28:14. Vamos lá. Quem esconde os seus pecados não prospera, quem os confessa e abandona alcança misericórdia. Tem uma versão bíblica que é assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que as confessa e deixa alcança misericórdia. Deus não está falando dele, porque diante de Deus nada fica encoberto. Tudo está patente aos olhos de Deus. Não foi Deus que mandou o profeta falar com Davi, do adultério de Davi? Deus já viu, e o diabo também já sabe. Então, quando Deus está falando sobre isso, o que esconde não prospera, não está falando dele, não está falando da questão da salvação. Está falando de você tirar das trevas e trazer para a luz. Confessar os pecados uns aos outros, para serem sarados. Como está no livro de Tiago. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serem sarados. Quando você confessa para outra pessoa, você pode aplicar um princípio espiritual, que é o princípio da concordância, de ligar na terra e ligar no céu, e de desligar na terra e desligar no céu. Quando dois concordam na terra, a concordância é no céu. Céu é mundo espiritual. Quando eu concordo na terra, eu tiro das mãos do diabo, e no mundo espiritual sai das mãos do diabo. Eu preciso abrir a minha boca para outra pessoa, para junto comigo ela ligar e desligar. Mas, pastora, se eu não fizer isso, eu não sou salva? É salvo, sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você confessou para Deus, arrependeu-se, você garantiu não morrer mais. Mas eu quero te dizer que além de não morrer, você ainda pode prosperar. Cadê? Tirou lá da tela? Você ainda pode prosperar. Quem os confessa e abandona alcança misericórdia. Quem esconde não prospera. Você pode ter vida abundância. Vida em abundância. Confessar os pecados significa tirar a sua vida das mãos de Satanás. Daquele que vem para matar, roubar e destruir. Pastora, eu não confio em ninguém. Não vou confessar meus pecados. Tudo bem. É uma escolha sua. Você está salvo e vai continuar com Satanás afligindo muitas áreas de sua vida. Porque enquanto está na obscuridade, não está resolvido no mundo espiritual. Está resolvido na eternidade só. A alma que pecar, essa morrerá. Você já se arrependeu, não vai morrer mais. Mas, queridos, eu não quero só ter salvação. Eu quero ter vida abundante, porque eu tinha salvação e estava enterrando o filho. Você acha que enterrar um filho é vida abundante?
Você acha que perder tudo que ganha, não construir nada é vida abundante? Você acha que ver um filho na prostituição é vida abundante? Você acha que perder um filho, ou o filho perder os braços num acidente de carro, é vida abundante? Ou ter um filho doido dentro de casa é vida abundante? Deus não quer nos dar só salvação, igreja. Deus quer nos dar salvação e vida abundante. João 10:10 está escrito que o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E você acha que esse versículo se refere à eternidade? Claro que não, porque na eternidade vai ser abundante de qualquer jeito. A eternidade é só abundância. Quando Jesus está falando dessa abundância, que o ladrão rouba e ele dá vida em abundância, ele não está falando de eternidade, porque na eternidade o ladrão não vai roubar mais. Ele vai estar num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Ele está falando de agora. Agora. Como que eu percebo que eu tenho marcas na minha vida de que alguma coisa está na mão do diabo? É o fruto que eu colho. É o fruto que eu colho. Pastora, como que eu faço um mapeamento? Procura os velhos da família, vai conversar com eles. Olha, lá em Tocantins, aconteceu um negócio incrível. Tem uma dentista, a mulher estava doente, fazendo hemodiálise, fazia 14 anos que o rim da mulher não funcionava. 14 anos a mulher na hemodiálise. Mulher de Deus. Conhecida na cidade como uma mulher de Deus. O rim da mulher pifou. 14 anos, não morreu porque é rica. Porque comprou uma máquina de hemodiálise e botou dentro de casa. Dormia toda noite na hemodiálise. Um dia Deus deu discernimento. Eu fui fazer uma visita para essa mulher e Deus deu discernimento que o problema era uma herança espiritual. E aí fomos fazer uma reunião familiar. Tinha uma vovozinha de 89 anos, eu não me lembro a idade. 89 anos, a família toda reunida, sentada em volta de uma mesa. E eu dei mais ou menos uma explicação sobre heranças. E aí eu falei que Deus tinha me dito que o segredo a vovó sabia. A vovó sabia qual era o segredo do mal que foi feito para trazer aquela enfermidade de morte para aquela moça. E a vovó nem esperou eu falar duas vezes. A vovó levantou a mão e falou, e eu sei mesmo. E a vovó contou. Ela era moça, ela tinha seus 17 anos, casada, morando na roça, morando com fazendeiro, casada com fazendeiro. E aconteceu uma traição. E o marido dela descobriu e matou o namorado dela, matou o amante. Enterrou no fundo do quintal, no fundo da fazenda. E chegou para ela e falou, seu amante está morto, está enterrado ali. Você agora tem duas opções. Você abre a boca e conta que eu matei ele, eu te mato também, e te enterro lá também. Ou você cala a sua boca, eu não toco mais no assunto com você, você também não toca mais no assunto comigo, e nós vamos viver bem o resto da vida, vamos ter família, vamos ver tudo, e ninguém precisa saber de nada. E é lógico que ela escolheu ficar quieta. E quando aquela vovó contou aquilo da ponta da mesa, o olho da família inteira ficou desse tamanho, ninguém podia sonhar com aquilo. Porque ela não tinha nenhum filho quando aquilo aconteceu. Depois que ela foi ter filhos. Aí eu pensei, gente, a gente olha para uma santa vovozinha e não imagina a sirigaita que ela foi com 17 anos. Tem que fazer um mapeamento. 40 anos, 30 anos, 50 anos, não muda no mundo espiritual. As leis da física não se aplicam. Conversa com as pessoas antigas da família. Com os amigos antigos da família. Pastora,
Não tem ninguém vivo. Os sintomas vão dizer qual é a sua herança. Se você está com o nariz escorrendo, espirrando, com tosse, isso são sintomas de gripe. Você não precisa ver o vírus da gripe. O médico não precisa falar, está aqui o vírus da gripe, eu olhei no microscópio. Você sabe que é gripe por causa dos sintomas. Olha para a família, tem muita morte prematura, tem muito acidente, enterra filho, teve derramamento de sangue nessa família, teve homicídio. Com toda certeza teve homicídio. Nos Estados Unidos eu vivi uma experiência incrível com uma moça. Era Dia das Mães, o filho dela, na igreja, falou para ela, mãe, eu vou na frente para casa, porque tem uma surpresa para você hoje. Era Dia das Mães, qual é a surpresa que a mãe pensa? Vai ter um almoço. E o adolescente foi para casa. E sabe qual era a surpresa? Ela chegou em casa e encontrou o rapaz enforcado. Ele se matou. Essa mulher pediu ajuda em desespero. Quando fizemos o mapeamento dessa mulher, o bisavô, cangaceiro, derramador de sangue lá no Nordeste. O homem era tão mau que cada um que ele matava, ele arrancava a orelha, secava e dependurava. Ela falou, pastor, ele tinha uma fieira de orelha atrás da porta. Orelha seca. E a família? Como que é a história dessa família? Pastora, o que tem de gente que morreu cedo nessa família? Ela falou, teve uma história tão louca, teve uma festa de família. Uma festa, era bodas de alguma coisa lá. Chegou o sobrinho, o tio estava limpando o porco, ia assar um porco na festa. Aí o sobrinho, um homem já. Tio, essa faca é boa? É boa. Então me empresta, eu quero ver se é boa. E o tio entregou na mão dele. Com essa mão ele pegou no cabo da faca, com essa mão ele pegou na ponta e cortou o próprio pescoço. Ela falou, pastora, jorrava sangue em todo mundo ali naquele lugar. Até aquele dia, daquele Dia das Mães, até aquele dia da nossa conversa, ninguém dessa família tinha chegado diante de Deus e dito, Senhor, eu reconheço que os meus antepassados fizeram o que era mal diante do Senhor, que derramaram sangue inocente, tiraram vidas por nada, afrontaram a tua criação, afrontaram o teu nome, mas eu reconheço o Senhor como Deus. E eu reconheço que essa herança maligna, ela é justa. O Senhor está sendo justo. Esse sangue inocente que foi derramado grita diante do Senhor. E o Senhor é justo. Mas agora eu te conheço. E eu quero fazer a confissão desses pecados geracionais. Para renunciar a essa herança. E depois que ela orou, eu orei com ela. Pai, eu concordo com essa oração dela. Desligo a vida dela dessa herança maligna. E ligo a vida dela ao trono da tua graça. E na autoridade do nome de Jesus ordeno, espíritos de morte saiam dessa família. Pelo poder que há no nome de Jesus. Queridos, eu estou falando para vocês de fatos. E contra fatos não tem argumento. Eu estou falando da minha história e da história de pessoas que eu atendo. Pastor, eu sou adotado. Não sei quem são meus pais. Nem avós, nem bisavós, nem tataravós. Os sintomas vão dizer qual é a herança. Perdas frequentes, nada dá certo. Tudo que investe não dá certo. Pode ser uma herança de roubo. Famílias que foram ladrões. Pode ser uma herança de aborto também. Porque o aborto causa não só morte, mas como perda financeira. Porque o dinheiro que financia o aborto, ele passa a ser marcado pela morte. Ora, não tem problema se não for. Oração não tem contraindicação. Ora pelas duas coisas. Ora pelo aborto e ora pelo roubo, pelas fraudes na família. Queridos, eu vou terminar. Eu estou cansada. E eu quero dizer algo para vocês. Vocês entenderam
Por que não adianta eu falar todo mundo fica em pé e vamos quebrar as maldições? Porque cada um tem um histórico familiar. Cada um tem uma história para contar. Cada um tem um histórico familiar. E você precisa fazer isso com uma pessoa que você vai concordar em oração. Pastora, marido e mulher pode fazer agora pode fazer marido e mulher. Ele pode falar para ela a herança dele, e ela pode falar para ela a herança dela. E reconhecer como pecado, e confessar, entregar no trono da graça e renunciar à herança. O que a gente observa muito nas famílias? Fala dos pecados dos antepassados com orgulho, ao invés de falar com arrependimento. O cara é neto de cangaceiro que cortou a orelha de todo mundo e pendurou atrás da porta. Eita, meu avô era caba macho. Meu avô cortava a orelha dos outros. Isso não é arrependimento. Isso é orgulho do pecado. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar essa herança. Meu pai afrontou muitas mulheres. Meu pai não respeitou ninguém. O Espírito Santo de Deus, queridos, é o maior interessado em nos informar aquilo que nós precisamos fazer e conhecer para romper com essas heranças. Deus dá sonhos para nós. Se você pedir a Deus, Deus, me informa qual a razão da minha herança. Me faz conhecer, Pai, porque eu quero, diante do Senhor, mudar o quadro espiritual da minha família. Você vai ser surpreendido com o que Deus vai fazer. Tem gente que sai de um seminário desse e fala, pastora do céu, tinha uma tia velha que nunca abriu a boca. A primeira visita que eu fiz para ela, a tia começou a contar a prostituição da minha mãe. Não sei de onde que a tia resolveu abrir a boca. Eu falei, eu sei. É o Espírito Santo de Deus. Porque o mais interessado, querido, na libertação do povo dele é ele, viu? O mais interessado que a nossa história mude e que a nossa família seja bendita na terra é o próprio Deus. Curva a tua cabeça. Pai, como eu disse naquele primeiro dia, a grandeza da revelação é maior do que a nossa capacidade verbal, do que a nossa capacidade de ensino, Pai. O Teu Espírito revela mais do que a gente fala. Mas o Teu Espírito também é o mesmo Espírito que habita no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. E eu peço ao Senhor que, como o Senhor tem sido bondoso comigo e tem me ensinado, como o Senhor tem sido bondoso comigo e tem aberto os meus olhos, o Senhor faça isso com os Teus filhos, Pai. A Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Oh Deus, pelo Teu Espírito Santo, revela aos Teus filhos no coração deles aquilo que eles precisam se arrepender pessoalmente. Os pecados que eles praticaram, que precisam ser colocados na cruz do Calvário, para que venha a remissão na vida deles. Pai, da mesma forma, os pecados geracionais, os pecados familiares, que são responsáveis por tantas aflições na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, dá-los a conhecer. Permita que eles conheçam os históricos familiares. Seja por conhecimento de alguém que vá falar, seja por sonhos, como o Senhor me revelou aquele sonho lá nos Estados Unidos daquela família. Seja, Pai, por uma revelação espiritual tua, uma visão espiritual. Mas dá aos Teus filhos, Pai, a conhecer tudo aquilo que causa autorização ao diabo para tirar a vida abundante deles. Pai, nós queremos verdadeiramente viver limpos diante do Senhor. Nós queremos verdadeiramente ser uma igreja santa, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Deus, perdoa-nos, porque durante muitos anos tratamos essas coisas sem importância. O Teu povo no passado, Deus, confessava pecados geracionais. O Teu povo se reunia uma vez por ano para confessar pecados.
O teu povo entendia a importância de reconhecer as transgressões. E nós, Pai, durante muitos anos agimos como se isso não fosse importante. Oh Deus, obrigada pelo teu cuidado conosco. Obrigada pela tua revelação, Pai. Senhor, dá coração sábio para aqueles que vão ouvir as confissões. Dá coração sábio para os líderes, Pai. Coração sábio para os pastores. Senhor, que cada um encontre um irmão disposto a ouvir e junto orar e desligar no mundo espiritual o histórico de cada um, Pai. Para que verdadeiramente nós possamos gozar e usufruir das bênçãos do Senhor nesta terra. Pai, do mesmo jeito que vamos à cruz confessando os nossos pecados, do mesmo jeito que vamos à cruz pedindo cura das nossas enfermidades, nós queremos ir à cruz para romper com as nossas cadeias malditas. Nós te agradecemos por tudo que os nossos pais, avós, bisavós deixaram de bom para nós. Nós te agradecemos porque muitos de nós fomos edificados e trabalhados pela bondade dos nossos pais. Nós temos o sangue de Jesus e nós queremos invocar esse sangue, mas sabemos que para isso precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas transgressões. Pai, completa no coração dos teus filhos e das tuas filhas a informação que eles precisam, Pai, para poderem individualmente, Pai, romperem essas cadeias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Anota aí. Meu e-mail é pastora Tânia Tereza com Z, pastora por extenso. Pastora Tânia Tereza @yahoo.com.br. Meu Facebook, Tânia Tereza Carvalho 2, porque o 1 não dá para entrar mais, tem 5.000 amigos, eles não deixam entrar mais. Tânia Tereza Carvalho 2. Eu quero que você me dê notícias das bênçãos que vocês vão alcançar. Me deem notícia da graça que vai vir sobre a vida de vocês. Que o Senhor os leve em paz e em segurança. Em nome de Jesus.